Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Rogério Peninha, professor de História. Vamos para mais uma aula do 7º ano, aula de número 22, referentes às páginas 2 até 5 da apostila Ser. Hoje nós vamos começar o volume 3. O tema de nossa aula hoje será trabalho. O nosso objetivo hoje será conceituar trabalho e reconhecer a história do trabalho. Bem, pessoal, o que vocês entendem por trabalho? Eu sei que a maioria vai responder o seguinte: são aquelas atividades que são realizadas com alguma forma de remuneração, especialmente o salário. Mas será que é só isso mesmo? Só que não, né? Então, vamos ver mais a fundo o conceito de trabalho. Trabalho. Esse conceito é utilizado para se referir a toda atividade humana realizada para se atingir determinado fim. Vamos pensar direitinho sobre essa frase. Eu falei que trabalho é um conceito utilizado para se referir a toda atividade humana. Isso quer dizer que só os homens produzem trabalho? Sim, só os homens têm e produzem trabalho. Isso quer dizer que os outros animais não trabalham? As formiguinhas, as arainhas? Elas trabalham, só que de uma forma diferente. Não, sim, também para determinado fim, porém, não na complexidade que nós produzimos. Trabalho, a invenção do trabalho é uma coisa humana. No caso, os animais, eles vão fazer aquilo sempre. Uma arainha pode nascer 100 vezes, ela só vai produzir teia. Por quê? Porque já está inscrita na sua genética. É instinto dela. Ela evoluiu capturando animais com suas teias, suas presas com suas teias. Então ela produz teias para capturar esses animais sempre. Ela não vai produzir mais nada que não seja isso. Ok, mas nós seres humanos damos outra realidade ao trabalho. É o que a gente vai falar agora. Então vamos lá. Além disso, nem todas as sociedades estabeleceram relações de trabalho baseadas na remuneração assalariada. Ou seja, tiveram então outras sociedades que trabalhavam não por um salário? Sim. Exemplo disso são as sociedades marcadas pelas relações escravistas. Um escravo não recebia salário. Ou ainda, as sociedades nas quais existiam as relações de servidão, como nós já vimos na Idade Média. Né? As relações escravistas são uma forma de trabalho que nós vamos ver muito neste módulo, nesta apostila. E as relações de servidão, nós já vimos quando nós falamos de feudalismo. Ok? Então, são formas de trabalho diferentes em tempos e lugares diferentes, ou seja, é uma relação histórica. Então, nós podemos dizer que as relações de trabalho possuem um caráter histórico, pois elas assumiram diversas formas ao longo da história. Ou seja, não é porque hoje as relações de trabalho são predominantemente assalariadas que sempre foi assim na história. Não, nem sempre. Como nós vimos ali atrás. Ok? Bem, para problematizar mais esse tema trabalho, nós vamos fazer algumas atividades. Na apostila, vocês vão fazer as questões da seção ponto de partida da página 3. Vocês vão responder essas questões na apostila. E depois vocês vão fazer a leitura do texto
da página 4 e 5. Esse texto se chama Diferentes Formas de Trabalho. E depois, no caderno, vocês vão responder a essas duas questões aqui. Primeira, com base nas discussões e em seus conhecimentos, pode-se dizer que o trabalho é uma forma de relação social que se desenvolve da mesma forma em todo tipo de sociedade? Bem, nós acabamos de ver que o trabalho é uma relação social, né? Ou seja, ela se transforma ao longo do tempo. Atualmente, as relações de trabalho assumem formas variadas, onde o assalariamento é predominante. Mas em outros momentos da história, houve outros tipos de relação de trabalho, né? Ou até mesmo vários tipos de relação de trabalho no mesmo momento e local, como, por exemplo, no Brasil colonial, que nós vamos ver nessa apostila ainda, né? Onde tinham relações de trabalho assalariado, mas era predominante o quê? O trabalho braçal escravista, tá bom? E depois, na questão 2, vocês vão responder: de acordo com as discussões realizadas, as atividades desempenhadas na escola podem ser consideradas uma forma de trabalho? O que diferencia essas atividades do trabalho assalariado? Ou seja, o que diferencia o que vocês fazem na escola com o trabalho que o papai e a mamãe faz para ganhar o sustento, né? Para ganhar o salário. E aí? Pensem bem para responder e até a próxima.